Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit e hoje vamos fazer um aplique de personagem da princesa Mulan. Então eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como vou fazer ela. Primeiro eu vou mostrar para vocês quais vão ser os moldes que eu vou utilizar. Vou utilizar esse molde aqui de miniaturas da Marcela Arteira para fazer o grilo da Mulan, utilizando essa cavidade aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui bem de pertinho para vocês conseguirem ver melhor. Essa cavidade aqui. Vou utilizar também esse molde aqui de cabelinho, que eu vou utilizar esse cabelinho de lado. E vou utilizar esse outro molde aqui, que é da Artes da Cris, para fazer a cabeça e também para retirar aqui o corpinho utilizando essa cavidade de vestido. E vou utilizar esse molde da Artes da Cris também para fazer aqui a retirada das franjinhas. Então vão ser esses 4 moldes que eu vou utilizar para fazer a Mulan. E eu vou começar aqui fazendo a parte da cabecinha dela, que eu gosto sempre de começar por essa parte, que daí enquanto a parte das pinturas ali de cílios e sobrancelha seca, a gente faz a parte do corpinho. Então, sempre o primeiro passo é vir aqui com a cerinha nutritiva da Granado e passar um pouquinho para isso aqui sair mais fácil de dentro do molde e também para não sair marcado, porque às vezes pode acontecer de grudar no molde e aí você forçar para tirar e acabar saindo aquela marcação. Então, eu passo aqui um pouquinho da minha cerinha nutritiva da Granado. E agora é só vir com a massa. Vou utilizar uma massa num tom de pele clara, então venho aqui, posiciono dentro do meu molde, aperto e puxo tudo aqui pra cima para retirar o excesso. Aí eu venho com o meu dedo assim e vou puxando pra dentro. E agora eu venho aqui com o cabinho do meu pincel e passo por cima, para deixar essa parte bem lisinha. Finalizei, é só desmoldar agora. Ó, venho aqui e desmoldo. Vou mostrar pra vocês como que a cabecinha já sai, ó, bem perfeitinha, sem nenhuma rachadura, tá vendo? Gosto de trabalhar assim. E agora que essa parte aqui já está pronta, a gente vai colocar os olhinhos resinados e fazer a marcação da boca. Os olhinhos resinados que eu vou utilizar hoje vai ser esse daqui da Styler Biscuit. O código dele é R093 no tamanho P. E ele é assim, ó, puxadinho, assim como o olhinho da Mulan. Então, eu vou vir aqui com a minha pinça e vou pegar aqui esse primeiro tom e vou posicionar aqui acima da marcação da bochechinha. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ele já vem como se fosse um delineado na parte de cima. Eu achei isso muito fofo, porque como os olhinhos puxados geralmente, né, eles não têm muitos cílios e tudo mais, então ele já veio com essa marcação do delineado e eu achei fantástico. Mas, como eu gosto de cílios, eu vou fazer alguns cílios, sim, na nossa Mulan. Então, eu vou vir aqui do outro lado e vou posicionar também. Esses olhinhos a gente tem que posicionar ele bem certinho, por ele ser um pouco mais comprido do que os olhinhos convencionais que a gente utiliza, senão ele deixa o rostinho da boneca torto. Então, eu venho aqui, ó, afundo um pouquinho, afundo ele por inteiro, não só o meio, tá? É muito importante isso, porque como ele é comprido, a gente tem que apertar o meio e as pontinhas também. Venho aqui do outro lado e também afundo, ó, afundo a pontinha, afundo no meio, porque senão ele fica tortinho dentro da cavidade do olhinho aqui que eu tô afundando, daí domina fica legal. Então, venho aqui e afundo ele em todas as partes. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês como que fica fofo. Esse daqui é o tamanho P, mas eu também estou utilizando uma cabecinha que é maior. Porque uma cabecinha aqui muito pequena, esse olhinho ficaria grande, tá? Então, para utilizar o tamanho P, assim como eu estou utilizando, precisa de uma cabeça um pouco maior. Vou vir com o meu marcador de boca aqui entre os olhinhos e vou marcar aqui nessa parte de baixo. E agora, a única coisa que falta é a gente fazer aqui, passar o blush, fazer os cílios e também a sobrancelha, tá? Vou utilizar esse blush aqui, que é o que eu sempre utilizo aqui nos vídeos com vocês. Vou passar aqui na bochechinha dela, depositando o produto com o meu pincel bem levinho e puxando aqui pra cima dos olhinhos, ó. Eu puxo ele pra cima e não pra baixo. Então, eu venho aqui e vou depositando conforme eu quero, conforme a intensidade do tom de blush que eu quero também. Se eu quero um blush mais intenso, eu vou passando aqui mais vezes. Se eu quero um blush mais clarinho, aí eu passo uma vez só ou com menos intensidade.
Venho aqui do outro lado agora, faço a mesma coisa, ó. Vou passando e puxando pra cima até ficar do mesmo tom que está do outro lado. E depois não posso esquecer de passar o dedo aqui por cima para não ficar os veiozinhos do pincel. Então, eu venho aqui agora, ó, e passo o meu dedo em cima para ele dar como se fosse uma esfumada. Ó, vou fazer aqui do outro lado também. E agora o restinho que sobrou eu passo aqui nessa parte da testa, porque esse molde aqui da Artes da Cris, ele tem a parte da bochecha pequenininha e da testa bem grandona pra gente conseguir aqui utilizar para fazer o cabelo. Então, eu passo um pouquinho de blush para essa testa não ficar muito branquinha, sabe? Eu gosto de um rosto mais corado. Então, eu venho aqui e faço dessa forma. Eu vou mostrar para vocês mais de pertinho como está ficando o rostinho da minha Mulan. Olha que lindo, gente. É a primeira vez que eu estou utilizando esses olhinhos aqui que são puxadinhos. Não tinha utilizado ainda, então vou fazer aqui uma primeira impressão para vocês depois que o nosso bonequinha ficar pronta, para dizer para vocês se eu gostei ou não gostei. Mas aqui, inicialmente olhando, eu estou amando para fazer esse estilo de boneca com o olhinho mais puxado. Agora eu vou utilizar aqui a tinta PVA fosca da Acrylex no tom de preto para fazer os cílios e a sobrancelha. Vou vir aqui com o meu pincel e vou colocar na tinta para a gente poder fazer aqui os cílios. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do excesso. Esses cílios aqui, se eu for acompanhar o olho inteiro, vai ser um cílios muito exagerado, vai ficar muito volumoso. E como eu disse para vocês no início, geralmente os olhinhos quando eles são muito puxadinhos, eles não têm uma quantidade de cílios muito grande. Então, para não ficar desproporcional e não ficar feio, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uns cílios mais aqui do meio pro cantinho, ó. Então, eu venho aqui, puxo, ó, vou puxando os fiozinhos. Puxo aqui os fiozinhos bem no cantinho e finalizo aqui, ó, no finalzinho do olho, tá vendo? Prontinho. Agora eu preciso fazer a parte do volume, então eu venho aqui e faço um fiozinho menorzinho aqui no início, ó, pra dar um começo pra esses cílios, que o primeiro que eu havia feito eu já fiz ele muito comprido e eu gosto de uns cílios menorzinho ali pra fazer o primeiro. Então agora eu venho aqui e vou fazendo cílios entre os cílios que eu já havia feito, ó, vou fazendo novos fiozinhos. E agora eu vou vir aqui e eu vou juntar todos esses cílios e vou dar como se fosse a continuidade aqui pra ele. E ó, olha como que fica a nossa bonequinha aqui com os cílios, tá vendo? Fica uns cílios mais pro finalzinho do olho. Aqui eu ainda acho que esse primeiro fiozinho ele tá muito grande, então eu ainda vou vir aqui e vou fazer uns cíliozinhos menorzinho, ó. Prontinho, agora eu gostei mais. Agora eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Prontinho, os cílios aqui da parte de cima já está finalizado, agora eu vou fazer os meus dois fiozinhos da parte de baixo. Aqui, como o finalzinho do olho, ele já está começando os cílios da parte de cima, como ele não tem aquela voltinha que geralmente tem nos olhinhos que eu utilizo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses cílios aqui mais na parte de baixo, tá vendo? Para ele não grudar ali com os cílios da parte de cima. Então, ele vai ficar assim, eu faço mais pro cantinho, mas eu não faço no finalzinho do olho, eu faço ele aqui, ó, dessa forma. E olha como fica bonitinho. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, sempre falo para vocês, coloca um pouco mais de tinta no pincel para que a gente possa vir aqui e puxar essa sobrancelha de uma vez. Então eu venho, deixo o meu pincel mais gordinho de tinta, não faço ele muito para cima e aqui eu também não vou começar no início do olho. Eu vou começar ele aqui, ó, um pouquinho a mais do primeiro fiozinho da sobrancelha. Então, eu vou puxar ele aqui, ó, dessa forma, para também não ficar uma sobrancelha muito comprida. Aqui eu tremi um pouquinho, aí eu passo de novo em cima do mesmo lugar, tá vendo? Ó, para ficar certinho. E a sobrancelha dela fica dessa forma. Ó, deixa eu mostrar um ladinho para vocês já pronto. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Então, tudo que a gente precisa quando a gente muda um olhinho ou quando a gente está fazendo cílios e sobrancelha é de simetria. A gente precisa ver como que o negócio vai ficar legal. Porque senão, ó, peraí, deixa eu fazer aqui e aí eu converso com vocês. Para eu mostrar o que eu tô querendo dizer. Fiz aqui a sobrancelha do outro lado. Deixa eu puxar ela um pouquinho mais.
Ó, arrumo aqui, pronto. Ó, o que eu quero dizer pra vocês? Se a gente começar a sobrancelha no cantinho do olho aqui, essa sobrancelha ela vai ficar muito grande. Se a gente começar os cílios no cantinho do olho, os cílios basicamente eles vão ficar se batendo aqui, ó, um grudado no outro. Eu gosto de uns cílios volumosos, então eu faço ele mais volumoso. Mas caso você não goste, você também pode fazer bem aqui só no cantinho do olho, 3, 4 fiozinhos que também já vai ficar legal. O negócio é a gente posicionar isso de uma forma que o rostinho da boneca fique harmônico. Os olhinhos posicionados aqui retinhos, né, alinhados. A parte de baixo aqui sempre na mesma direção. A sobrancelha na mesma direção e os cílios também começando sempre ali na mesma direção. E aí olha como que fica o conjunto do rostinho aqui. Agora que esse rostinho já está pronto, eu vou deixar ele aqui de ladinho para secar essa parte da pintura que a gente fez, enquanto a gente faz aqui a parte do corpinho e também a nossa miniatura. Aqui agora eu vou começar fazendo a miniatura para deixar ela ressecar um pouquinho, para depois eu colocar na mãozinha ali da minha boneca. E depois a gente faz o corpinho. Então, como eu falei para vocês, eu vou utilizar essa cavidade do molde aqui da Marcela Arteira. Vou começar passando a minha cerinha nutritiva da Granado, porque miniatura para desmoldar é muito mais fácil se eu passar a cerinha, porque daí ela sai super facinho. Então eu venho aqui, passo um pouquinho de cerinha nutritiva e aqui eu vou precisar de 3 tons de massa. Vou precisar de uma massa lilás, de uma massa roxa e também de uma massa azul para fazer o brilho. Já estou aqui com as minhas 3 massas e a gente vai começar com a massa lilás. Então, vou pegar aqui um pedacinho da massa lilás e eu preciso sovar bem ela para ela não rachar. Então, venho aqui ó, e sovo um pouquinho essa massa e faço aqui uma bolinha bem lisinha, para quando eu colocar ali dentro da minha cavidade, essa massa ela não abrir. Então, ó, fiz a bolinha, vou vir aqui agora e vou posicionar nessa parte da cabeça. Aí, eu retiro o excesso para cima e aperto. Agora eu vou vir aqui com o auxílio de uma esteca modeladora para arrumar aqui, só para ficar na parte da cabeça, para não invadir a parte do corpinho, ó, deixar bem alinhado. E agora eu vou vir com um pinguinho de cola branca para passar aqui nessa parte. Então, vou vir aqui com um pouquinho da minha cola branca, ó. Vou passar aqui nessa parte da divisão entre a cabeça e o corpinho, tá? Passo só um pinguinho, sem exagero. E agora eu vou utilizar aqui um pouquinho da minha massa azul, mas esse é um pedacinho bem pequenininho, a gente não precisa de muita massa aqui não. Ó, pego aqui um pedacinho, boleio ela bem boleadinha para não dar rachadura. E agora eu vou vir aqui, ó, nessa parte da barriguinha. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Tem uma barriguinha marcadinha aqui e eu vou vir com essa massa azul aqui que eu separei e eu vou colocar nessa barriguinha. E aí eu achato. Aí eu venho aqui com o meu pincel modelador e eu só vou arrumar para ficar aqui, ó, no lugarzinho certo e não ficar invadindo ali o espaço da massa roxa que a gente vai colocar ali depois. Então, eu já venho aqui e já arrumo, bem importante essa parte. Viro aqui também para colocar a massa no lugar certinho, ó, para não ficar invadindo ali nada do que vai ser a massa roxa. Isso é importantíssimo. Então, eu venho aqui sempre com a pontinha desse pincel, esse daqui é o 101 da Condor. Eu amo esse pincel porque ele tem uma pontinha que encaixa mesmo dentro do molde, e aí eu consigo ir arrumando essas partes, principalmente de miniaturas assim, e fica melhor. Agora eu vou vir com a massa roxa, vou vir aqui com um pedacinho, vou bolear também, e ó, encaixo aqui nessa parte que está faltando. Aperto e retiro todo o excesso. Aperto principalmente aqui na junção dessas 3 massas, desses 3 tons de massa. Ó, aperto bem. E agora a gente desmolda. Ó, desmoldo aqui bem certinho. Aqui eu acho que eu passei pouca cola, eu vou vir aqui e vou passar mais um pouquinho de cola branca, pra isso aqui ficar bem grudadinho, ó, pra não soltar. Então, venho aqui e passo nessa divisão aqui do corpinho com a cabeça e ele já sai bem perfeitinho. Eu vou mostrar aproximado para vocês conseguirem ver melhor. Ó, aqui ele já sai com uma patinha, tá vendo? Aqui já tem também a marcação da boca. Deixa eu tirar o molde de baixo, senão não foca. Ó, tá vendo?
Só que aqui essa boquinha eu venho aqui novamente com o pincel modelador e eu faço a marcação novamente. Aí aqui fica com a barriguinha num tom de azul, o corpinho aqui roxo e a cabecinha aqui num tom de lilás. Agora eu vou utilizar aqui esses olhinhos são da Vera Arts, a referência dele é o 001 no tamanho micro. E aqui eu vou utilizar apenas um olhinho, tá? Então eu preciso ver para que lado que tá aqui o meu bichinho, porque daí é o lado que eu vou utilizar o olhinho. Eu vou vir aqui com um tom de castanho, ó. Viro aqui o meu bichinho e vou posicionar os olhinhos dele. Deixa eu apertar aqui, ó, prontinho, posicionado. Agora eu venho e dou uma leve afundadinha no olhinho para grudar ali dentro da massa. E agora eu vou vir com a mesma tinta que eu utilizei ali para pintar os cílios e a sobrancelha da minha boneca e vou fazer os cílios e a sobrancelha do meu grilo também. Então, venho aqui com o mesmo pincel também, pingo aqui na tinta, viro aqui o meu bichinho e vou fazer os cíliozinhos da parte de baixo, ó. 2 fiozinhos bem delicadinhos, bem fininhos. E agora eu também faço a sobrancelha assim, ó. A sobrancelha dessa forma. Tá vendo, ó? É só um puxadinho. Eu só passo a tinta ali, mais na lateralzinha aqui da cabecinha do meu grilo. E aí ele fica dessa forma. Mas aqui ainda não está o suficiente, a gente ainda não terminou. Eu preciso vir aqui fazer um narizinho e também um furinho da onde eu vou colocar as antenas desse grilo. Vou vir com essa esteca aqui agora que tem uma pontinha, ó, e vou vir aqui acima da boquinha e na direção dos olhinhos e vou fazer um furinho representando o nariz. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou, mais de pertinho, tá vendo ali o furinho do nariz? E agora eu vou vir aqui em cima da sobrancelha, que é onde eu fiz, e vou fazer um furinho. E aqui na parte de baixo, e vou fazer outro furinho. Tenho agora 2 furinhos aqui, ó. Tem 2 furinhos ali, que são os furinhos que eu vou colocar as minhas antenas agora. Acima ali da marcação da onde eu fiz a sobrancelha. Então, é isso que eu preciso fazer agora e eu vou fazer isso com um tom de massa roxo. Então, eu venho aqui com a minha massa roxa, venho aqui na minha bancada e vou fazer assim, ó, um esticadinho, tá? Venho aqui e faço esse esticadinho e agora, ó, depois que eu fiz a minha cobrinha, eu vou vir aqui e vou enrolar. Deixa eu tirar aqui agora que ele tá focando, quando não precisa ele foca. Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver certinho o que eu estou fazendo. Ó, venho aqui e vou enrolar essa massa. Dessa forma. Vou fazer um enroladinho. Bem fofinho, ó. Enrolo e ele fica assim. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui na minha bancada e eu vou cortar esse pedacinho, ó, desse tamanho. Então, ele vai ficar uma anteninha desse tamanhozinho aqui. E agora eu vou fazer outra exatamente da mesma forma como eu fiz ali a primeira. Vou vir aqui, vou enrolar e aí eu venho aqui e corto também um pedacinho pequenininho. Fiz isso, agora eu vou utilizar aqui um alfinete e também um pouco de Tack Bond para colar ali as minhas anteninhas no meu grilo. Utilizo o alfinete ou você também pode utilizar um palito de dente. Aí eu venho aqui com a cola Tack Bond, ó, e coloco um pingo em cada buraquinho que eu fiz. Esses buraquinhos, eles estão fundinhos, tá? Para eu conseguir mesmo encaixar a parte das minhas antenas. Então, agora eu vou vir com uma antena e colocar dentro do buraco. Ó, arrumo, venho com a outra antena e vou colocar dentro do buraco também. Eu gosto de utilizar a Tack Bond nesse momento, porque ela já tem uma cola instantânea. Então, fica melhor para colar essas miniaturas. Eu faço o enroladinho aqui sempre para baixo. E agora o meu grilinho tá pronto, eu vou reservar ele aqui junto com a minha cabeça para que a gente possa fazer agora a parte do corpinho, enquanto essa parte da pintura aqui dos olhinhos também dá uma ressecada. E aí depois eu posso colocar na mãozinha da minha boneca tranquilamente. Então é assim que fica o meu grilinho da Mulan, tá bom? Agora vamos fazer aqui a parte do corpinho, utilizando esse molde aqui, que é da Artes da Cris. Vou vir aqui com a minha cerinha nutritiva da Granada e vou passar aqui principalmente nessa parte das perninhas,
ó, pra isso aqui sair bem certinho. Então, passo um pouquinho e agora eu vou precisar de 2 tons de massa. Um tom de massa marrom e um tom de massa num tom de vermelho. Vou começar aqui pela massa marrom, que é a massa que eu vou colocar aqui nessa parte das perninhas. Então, vem aqui, sovo ela um pouquinho, ó. Tiro aqui um pedaço, faço uma bolinha bem lisinha, tá? Pra não acontecer de rachar. E agora eu estico assim um pedacinho. Estiquei, venho aqui e posiciono nessa parte das perninhas. Aperto, muito importante a gente apertar. E agora eu venho aqui e corto o excesso com o meu pincel modelador, o 101 da Condor. Arrumo aqui bem certinho, ó, toda essa parte, aliso. E agora eu vou vir aqui com um pouquinho de cola branca e vou passar aqui nessa parte para colar com a massa vermelha. Espalho e agora sim eu posso vir com a massa vermelha e colocar na parte do vestido. Sovo também toda essa partezinha aqui, ó, da massa da vermelha. Agora eu vou vir também com um pedaço de massa. Eu vou até pegar o pedaço todo que eu separei aqui. Vou fazer uma bolinha bem lisinha, importantíssimo. E agora eu venho aqui, ó, encaixa essa massa bem ali com a massa marrom. Ó, vou puxando para os cantinhos, tá? E aperto. Puxo tudo para cima e retiro o excesso. Ó, puxo, aperto. E agora eu venho aqui, ó, e vou puxando para o centro. Fiz isso, chegou o momento de desmoldar. Eu gosto de desmoldar pela parte das perninhas primeiro. Venho aqui e ajeito essas perninhas, ó, grudando certinho com o vestido. E agora a gente precisa fazer alguns detalhes desse vestido, porque ele não é assim lisinho. Ele não é apenas dessa forma. Então, para fazer esses detalhes, eu vou utilizar um pedaço de massa cinza. O tom de cinza que eu estou utilizando é um tom de cinza bem clarinho. Não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera, mas é um tom de cinza bem claro, tá? Então, o que que a gente vai fazer com essa massa agora? Vou vir aqui e vou tirar só um pouquinho para o lado essa parte do vestido para a gente conseguir fazer aqui o detalhe agora com a massa cinza. Vou vir aqui primeiro e vou fazer uma bolinha lisinha e também venho aqui, ó, e faço assim. Aí eu vou vir com o meu rolo maciço, vou abrir essa massa, não vou deixar uma massa muito grossa, mas também uma massa não muito fininha. Ó, vou mostrar para vocês a espessura que eu vou utilizar. Abro ela aqui numa quantidade que eu acho legal, ó, vou mostrar a espessura, tá vendo? E agora eu vou vir aqui, o primeiro passo é tirar essas pontinhas arredondadas que fica. Venho dos dois lados e tiro. Agora também eu tiro aqui a parte de baixo e a parte de cima para deixar isso aqui o mais retinho possível, ó. Tá vendo? Tiro aqui e tiro desse lado aqui também, ó. E pronto, aqui no meu tem um pelinho, deixa eu tentar tirar aqui com a minha faquinha. Tem um pelinho na minha massa. Ó, vem aqui e tiro. Aí, saiu. Agora eu preciso vir aqui e medir o tamanho que eu quero. Ó, é da cinturinha para baixo. Aqui no meu caso está muito grande, então ainda preciso tirar um tantão aqui, ó. Venho aqui e tiro, corto aqui com a minha faquinha mesmo. Aí eu meço aqui de novo, ó. E agora eu acho que tá de um tamanho legal aqui pra minha roupa. Agora eu preciso fazer um outro detalhe. Eu vou vir aqui com a minha faquinha e eu vou fazer marcações. Ó, marcações assim retinhas com a faquinha mesmo, tá? Sem muito 9 horas, só assim. Agora eu retiro aqui da minha mesa e vou fazer essas mesmas marcações, porém ao contrário aqui, ó. Dessa forma, ó. Venho aqui e faço em toda a parte. E vão virar quadradinhos aqui nessa roupinha. Ó, marco. Marquei tudo, venho aqui, tiro da minha bancada de novo. E agora eu vou vir com a mesma esteca que eu utilizei para fazer o narizinho ali do grilo. E eu vou fazer bolinhas aqui, ó, dentro desses quadradinhos. Então, dentro de todos os quadradinhos, eu vou vir aqui e vou fazer uma bolinha. É o detalhe da roupa que a gente vai colocar aqui por cima desse vestido. Então, venho aqui e faço em todos. Ai, tem um pelinho aqui que tá me incomodando. Ele sai, mas ele volta. Deixa eu tirar de novo. Aí, eu acho que ele tá grudado no meu dedo. Venho aqui, ó, e faço.
E aí, a gente vai colocar por cima do look vermelho dela. Acho que a gente nem vai precisar de todo esse pedaço, então eu vou cortar aqui, ó. Se a gente precisar, depois eu faço de novo. Pronto. Agora, o primeiro passo é vir aqui e passar cola branca desse lado todinho aqui do vestidinho, ó. Passo cola branca. Venho aqui com essa partezinha que eu mostrei pra vocês que a gente acabou de fazer e eu não vou colar ele retinho. Eu vou colar ele de lado assim, ó. Aí eu vou vir aqui e vou utilizar o auxílio da minha tesoura e vou cortar, ó. Aí eu levanto aqui essa partezinha aqui, ó, e olha como ele fica de um lado. Deixa eu aproximar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, caso você apertar alguma coisa, alguma bolinha, ela acabar saindo, você pode vir aqui na roupinha e fazer de novo. É que é mais fácil fazer fora do look do que quando já está aqui no corpinho essas marcações que eu mostrei para vocês. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, passar cola. Já vou aproveitar essa partezinha aqui que já está pronta, ó. Vou vir aqui e vou colar também. Aí eu faço a mesma coisa, venho aqui na parte de trás com a tesoura e corto todo o excesso. Venho aqui, levanto um pouquinho. Deixa eu colar direito essas perninhas, que elas estão saindo. Ó, prontinho. A parte do look aqui já está tomando forma, porém, ainda não é só isso que a gente precisa fazer. Agora, a gente vai precisar novamente de um pedacinho de massa marrom, a mesma que eu utilizei ali para fazer os sapatinhos. Vou vir aqui e eu vou fazer uma cobrinha na minha bancada, ó. Faço uma cobrinha e eu vou achatar com o meu próprio dedo aqui. Achatei, vou vir aqui onde começa essa parte cinza e eu vou passar cola. E aí, eu vou pegar essa partezinha marrom e eu vou colar aqui por cima, como se fosse o cinto do look da Mulan aqui, ó. Bem certinho, tá? Pra ele ficar por cima da massa cinza, ó. Aí, eu aperto. Prontinho. Olha como que fica. Vocês conseguem ver? Agora, ainda precisa de mais um detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer com a massa branca. Com um pedacinho pequenininho de massa, ó, eu venho aqui, pequenininho mesmo, tá? Eu venho aqui com a cola branca, passo um pinguinho de massa aqui na parte de cima, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma gotinha mesmo, bem pequenininha. E agora eu venho aqui, faço uma bolinha, achato. E eu coloco aqui nessa parte de cima da roupinha dela, ó. É bem pequenininho mesmo, é só um detalhe da roupa dela. Ó, faço assim. E agora, a gente precisa fazer o que aqui ainda na roupinha dela? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui essa parte da espada. Então, eu vou utilizar agora um tom de cinza mais forte do que eu utilizei aqui pra fazer a roupinha dela. Olha, deixa eu mostrar pra vocês a diferença de cor do que eu vou utilizar aqui pra fazer a espada e da cor da roupinha dela. Não é uma diferença muito grande, se você quiser, você pode até utilizar um tom de cinza mais forte. Vou pegar aqui um pedacinho da massa, ó, e vou fazer uma cobrinha. Aqui o meu tá muito grande, vou tirar um pedaço. Vou fazer uma cobrinha. Essa cobrinha vai determinar o tamanho da parte de cima da espada que você vai fazer. Que vai ficar aqui, ó, na roupinha dela. O meu eu ainda tô achando ele muito gordinho, então eu quero tirar mais um pedacinho ainda. Que eu não quero que ele fique ali muito desproporcional. Fiz isso, vem aqui nas beiradinhas, ó, e achato. Para ele ficar mais quadradinho. Aí eu arrumo e achato. Arrumo e achato. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Agora, eu reservo essa parte e eu vou fazer a parte que ela fica segurando, ó. Venho aqui com mais um pedacinho de massa e vou fazer novamente o mesmo processo. Achato, ó, aperto e achato. E vou fazendo isso aqui. Chegou aqui nessa parte, eu venho aqui nessa parte aqui que eu havia feito e vou colar bem no meio essa partezinha que eu fiz agora. E ele vai virar um T, tá vendo? Só que essa parte aqui eu vou colar com a cola Tec Bond para ter uma colagem rápida. Então, eu venho aqui, ó, com a própria Tec Bond, passo um pinguinho, ó, deixa eu vir bem pouquinho, passo um pinguinho, ainda vou tirar o excesso, pra ficar bem certinho, não ficar vazando cola. Vou vir aqui e vou colar o T. Ó.
E ele vai ficar assim. A parte cinza que eu precisava fazer já foi. Agora eu vou vir com a massa vermelha novamente. Venho com a massa vermelha e vou fazer o quê? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer uma coxinha com uma parte mais fina e uma parte mais grossa. Aí eu vou vir aqui, ó, nessa parte que ficou a pontinha, eu ainda vou vir e vou dar uma achatadinha, ó, dessa forma. E aqui vai ser o tamanho que eu quero que fique a minha espada. Aqui eu vou cortar um pedacinho, que eu acho que tá grande também, ó. Venho aqui, corto. E pronto, gente, é assim que vai ficar, ó. Aí aqui eu posso dar uma alongadinha, se eu quiser ainda. Ó. E eu vou vir aqui e vou colar nessa parte aqui cinza que eu havia feito. Ainda vou dar uma achatadinha aqui, ó, só pra ele ficar mais certinho. Ó. E pronto. Vou vir com a cola Tec Bond agora, depois a gente vai fazer uma pintura de dourado, mas essa pintura eu vou fazer por último. Passo a Tec Bond, espalho, venho aqui e colo, bem no meio, certinho. Ó, e ficou assim a espadinha dela, tá bom? Como se tivesse dentro da capinha. Agora eu venho aqui, passo a cola Tec Bond aqui na lateral da roupinha dela e vou colar essa parte da espada que a gente fez. Ó. E fica assim. Tá vendo? É uma roupinha que parece que tem muitos detalhes, só que quando a gente pega pra fazer, ela nem é difícil assim, tá? Ela parece ser mais difícil do que ela realmente é. Agora que essa parte já tá pronta, eu vou colar, vou fazer a união aqui da parte da cabeça com o corpo, para que a gente possa fazer a parte dos bracinhos. Vou utilizar aqui um pedacinho de arame e também utilizar um pouco da cola Tec Bond. Então, eu venho com a Tec Bond, passo aqui na beiradinha do arame, retiro todo o excesso e vou vir aqui primeiro na parte, ó, do corpinho e vou posicionar o meu arame. Enfio ele aqui um tanto e deixo um pedacinho para fora para encaixar na cabeça. Agora eu venho com a cola, passo e tiro o excesso e venho com o rostinho na direção aqui da boca e vou colocar, ó, a minha cabeça e unir aqui. Olha que coisa mais linda que tá ficando, gente. Conta aqui pra mim nos comentários o que você acha. Eu acho muito fofo essa personagem. Agora que a gente já fez isso, a gente vai precisar fazer a parte dos bracinhos. Porém, a gente não vai tirar no molde como geralmente eu faço com vocês aqui, porque a manguinha da roupinha dela é um pouco diferente. Então, eu vou utilizar um tom de massa vermelha, o mesmo tom que eu utilizei para fazer o vestido. Vou pegar aqui primeiro, ó, e vou separar duas bolinhas do mesmo tamanho para garantir que eu vou fazer os bracinhos do mesmo tamanho, né? Então, eu venho aqui e separo uma bolinha e vou pegar aqui outro pedaço de massa para separar também e poder bolear aqui e ver se tá igual. Ó, boleio. E coloco aqui uma do ladinho da outra. Essa daqui ainda tá faltando um pedacinho. Ó, boleio. E pronto. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e fazer, ó, como se fosse uma coxinha, tá vendo? Uma coxinha. Deixa eu bolear de novo com o meu rachô. Ó, boleio novamente e faço uma coxinha. Fiz essa coxinha, achato um pouquinho, tá? E essa parte aqui da manguinha, eu vou dar uma pinçadinha para um lado e uma pinçadinha para outro lado. Aí eu achato. Ela vai ficar uma manguinha aberta assim, tá vendo? Ó. E é assim que eu preciso que ela fique. Ó, porque daí a gente vai colocar aqui no bracinho dela, não pode ser uma parte muito grande, né? Pra não ficar desproporcional. Essa partezinha aqui eu vou até dar uma afinadinha nela pra ficar melhor, ó. Afino, pra eu conseguir encaixar aqui em cima, ó, no corpinho dela, mas vai ficar dessa forma, tá vendo? E agora eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Tomando cuidado sempre aqui, ó, pra deixar do mesmo tamanho essas partes, tá? Pra um braço não ficar maior do que o outro. Então, agora eu já tenho aqui as minhas duas partes do bracinho, porém eu ainda preciso fazer uma mãozinha pra colocar aqui. Essa mãozinha eu vou retirar ali no próprio molde da Artes da Cris. Começou a parte da mãozinha, eu vou vir aqui, vou retirar aqui, vou colar ali na parte da manga. Então, ó, vem aqui com o mesmo molde que eu usei para fazer tanto o corpo quanto a cabeça. Vou vir com a minha massa tom pele clara, que foi a massa que eu utilizei para fazer ali o rostinho dela. Vou vir aqui, ó, e vou posicionar.
Aqui vai sair um pouquinho a mais, aí depois eu corto do tamanho que eu quero. Prefiro que saia mais do que saia ali pouquinho, né? Uma quantidade que fique faltando. Venho aqui, faço mais uma bolinha, estico e já coloco aqui do outro lado para já sair tudo junto. Retiro aqui um pouco do excesso, ó, e aperto. Agora eu desmoldo de um lado. Venho aqui, desmoldo do outro lado. E eu vou vir aqui, ó, primeira coisa, marcar o dedinho. Faço a marcação do dedinho. Faço a marcação do dedinho. Fiz a marcação, vou vir aqui e vou cortar, ó, do tamanho que eu quero que fique essa mãozinha. Assim, cortei. Ela vai ficar nessa mão. Já venho aqui, ó, e corto pra ficar desse outro lado. Ó, e aí ele fica certinho, tá? Prefiro fazer no molde do que fazer manual. Não acho que dê trabalho. Então, venho aqui agora com a cola Tec Bond, passo uma gotinha aqui no centro, ó. Tiro o excesso, venho e coloco a mãozinha. Ó, coloco a mãozinha. Olha como fica, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Venho, passo aqui um pinguinho de cola no centro, retiro o excesso, venho aqui com o meu bracinho e aí eu posiciono. Sempre corta um pouquinho maior do que você realmente quer, que daí você aperta aqui para ele ficar de fato parecendo que tá saindo de dentro dessa blusa e não ficar faltando mão depois, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, eu vou vir com a cola branca agora. Vou passar cola aqui na parte de cima da bonequinha aqui e vou colar esse triângulo amassado, basicamente, que eu fiz aqui para colocar de manguinha da roupa dela. Faço de um lado, venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó, passo cola, venho aqui e posiciono, ó. Aí aqui é importante a gente juntar bem aqui no corpinho dela. Se a gente quiser, a gente também pode fazer um movimento de mãozinha aqui, sabe? Aí depende da sua proposta. E pronto, gente, a parte de look, de roupa dela agora está finalizado. Como eu disse pra vocês, a única coisa que falta é fazer uma pintura aqui na espada, mas essa pintura eu vou fazer por último, porque senão eu posso amassar aqui na hora que eu for fazer o cabelinho. Então agora a única coisa que tá faltando aqui na nossa Mulan é o cabelinho dela, e é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes eu vou mostrar pra vocês de pertinho como está ficando cada detalhe desse look dela e dela em si, né? Eu acho que fica super fofo. Conta aqui pra mim o que vocês acham. Para fazer o cabelo da Mulan, eu vou utilizar um tom de massa preta e o primeiro molde que eu vou utilizar vai ser esse daqui da Marcela Arteira. Venho com a minha massa, ó, um pedacinho, vou fazer aqui uma bolinha bem lisinha e vou fazer uma coxinha também. Fiz essa coxinha, primeiro eu posiciono ela aqui na ponta e aí eu vou apertando, porque daí eu consigo ver a quantidade de massa que eu tô colocando dentro do meu molde, porque essa parte de trás aqui do cabelo, eu gosto de fazer ela bem fininha, tá? Vai sair com alguns brilhos essa minha massa preta, porque esse meu molde eu usei ele com brilho antes, eu lavei e mesmo assim ele ficou com alguns brilhinhos. Então não tem problema, ele vai ficar aqui com alguns brilhinhos, mas como é a parte de baixo do cabelo, não vai aparecer tanto, ó, vai ficar até com um efeito brilhoso, como se tivesse molhado. Então, eu não me importei não, tá? Vou vir aqui na parte de trás da cabeça dela e vou passar aqui cola branca. Ó, passei. Vem aqui com cuidado. E agora eu vou colocar esse cabelo dela de lado, dessa forma, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, e vou arrumar. Vou primeiro cortar aqui esse pedacinho que está em excesso aqui, ó. Pronto. Passo cola branca em toda essa parte de cima. E agora é só juntar essa parte que eu passei cola na cabeça. Sempre falo pra vocês em todos os vídeos, mas é muito bom sempre lembrar. Cabelo é bom fazer com a boneca molhada, com a boneca seca, desculpa. Dá menos chance
de acontecer algum erro, de acontecer alguma cagadinha. Então, sempre façam a parte do corpo e deixem o cabelo para fazer por último, tá? Que é mais fácil de vocês conseguirem aí fazer na casa de vocês. Aquele molde era só isso que eu ia retirar nele, e agora eu vou utilizar um molde da Artes da Cris, esse daqui de franjinhas, para retirar aqui o resto dos cabelinhos. Vou utilizar primeiro, ó, essa cavidade aqui de cabelinho, esse cabelinho bem fininho aqui, e vou vir aqui com uma tirinha na cor preta e vou posicionando dessa forma aqui dentro do molde, ó. Eu faço uma cobrinha e vou posicionando, não posiciono tudo de uma vez, porque assim é mais fácil da gente conseguir desmoldar. Tem a chance de sair com menos rebarbas, entendeu? Então fica mais fácil. Então vem aqui, aperto. Apertei, abro o meu molde e ó, tiro. Vou mostrar pra vocês como que já sai perfeitinho. Olha aqui. Fica mais fácil. Vou tirar mais uma igual a essa para colocar aqui desse lado do cabelo, tá? Então, venho aqui, faço mais uma cobrinha e posiciono aqui da parte mais fina, primeiro, da pontinha, ali para a parte de cima do cabelo. Então, ó, venho apertando e tiro aqui o que sobrou. Aperto. E agora é só desmoldar, ó. Abro o meu molde, puxo, abro o meu molde e puxo. E pronto. Agora a gente precisa colar na cabeça da boneca. Cola branca, passo aqui um pouquinho, ó, uns pinguinhos. Não preciso de muito. Venho com o cabelinho, posiciono e jogo ele ali como se ele estivesse voando pro outro lado. Ó, tá vendo? Venho aqui com esse outro cabelinho também e colo aqui do lado. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu gosto de colocar dois cabelinhos aqui nessas laterais que sobram, porque dá uma sensação de volume pro cabelo e ele fica mais preenchido. Agora que eu já fiz isso, eu vou vir aqui com essa franja grandona pra fazer o que eu ainda preciso fazer aqui no cabelinho dela. Então, venho aqui com mais um pedaço da minha massa preta, faço aqui novamente uma coxinha, posiciono a pontinha da coxinha, ó, e aperto, que ele já sai bem certinho. Aí é só apertar para ele marcar. Ó, já sai perfeitinho, tá vendo? Agora eu vou dar uma alongada nesse cabelinho que eu tirei do molde, então eu seguro e vou puxando ele bem devagarzinho para a massa não rasgar, e aí eu consigo alongar esse cabelo para eu utilizar ele, ó. Ó o tamanho que ele era, ó o tamanho que eu deixei, tá vendo? Agora eu venho aqui, passo mais cola branca, ó, e venho aqui com o meu cabelo alongado e vou posicionar aqui junto com o meu cabelo da parte de baixo que eu havia feito anteriormente. Ó, dessa forma, preciso de mais dois iguais a esse aqui. Então, eu vou tirar aqui no meu molde e volto para colar junto com vocês. Já tirei aqui os meus dois cabelinhos e agora eu vou vir aqui primeiro na parte de trás e vou colar um deles para deixar essa parte do cabelo aqui mais levantada, tá? Então, venho aqui, ó, e coloco. E aí, eu dou um pequeno movimento aqui na pontinha, porque ele não vai chegar lá embaixo como o primeiro que eu coloquei chegou. E agora, eu vou vir aqui na parte da frente e vou fazer como se fosse mais uma franja mesmo, ó. Venho aqui, posiciono o cabelinho aqui, ó. Tá vendo? Levanto ele assim. E aí, eu vou jogar ele aqui e vou puxar essa pontinha que eu não quero mais. E aí, aqui também eu vou fazer um movimento, ó, do cabelinho pra cima. E olha como ficou. Ele fica um cabelinho em camadas. Agora, eu só vou vir aqui, vou arrumar essa partezinha aqui do final e vou fazer, né, o que eu falei pra vocês que eu ia fazer aqui na roupinha dela e depois a gente cola o nosso grilo. Essa pintura que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar um tom de dourado, tá? A tinta que eu vou utilizar é essa daqui da Metal Colors, da Acrylex, num tom de dourado. Então, venho com a minha tinta. Vou utilizar aqui o mesmo pincel que eu utilizei para fazer a pintura dos cílios, que ele é bem fininho. Vou pegar ele e aqui a gente vai fazer como se fosse alguma escrita, sabe? Só que aquelas escritas tipo em japonês, como a gente não sabe fazer essa escrita, a gente faz aqui alguns como se fosse alguns desenhos.
Aqui eu estou pegando a inspiração do que eu estou vendo aqui na internet, tá? E a gente só faz algumas pinturas assim pra ficar parecendo mesmo uma escrita. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não fica nada demais, é apenas alguns rabisquinhos assim, como a gente não sabe fazer a escrita normal, só pra representar mesmo aqui o que tem na espada dela. Agora, a única coisa que falta é o nosso grilo. Aqui o grilo você pode colocar ele de várias formas. Por exemplo, você pode colocar ele aqui no cabelinho dela. Você pode colocar ele como eu vou colocar, que eu vou colocar ele assim, ó, aqui na mãozinha dela, desse lado. Como a espada tá de um lado, aqui eu já vou fazer ele colado do outro lado, que não seja da espada, entendeu? E eu vou colocar aqui em cima dela, ó. E ele vai ficar bem fofinho. Miniatura, sempre falo pra vocês, gosto de utilizar cola Tec Bond para colar, né? Porque é uma cola que cola rapidão, então não corre o risco de ficar sambando e essa cola ficar vazando. Então eu já venho aqui e passo a cola Tec Bond logo. Olha que boneca rica em detalhes. Não é difícil de ser feito, parece ser difícil, mas não é, e fica simplesmente maravilhosa, fantástica de linda. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou, deixa uma sugestão de um próximo vídeo que você quer ver por aqui. Temos várias princesas ainda que eu ainda não trouxe aqui no canal para vocês e que eu posso trazer. Então deixa aqui nos comentários pra gente começar esse ano de 2022 trazendo muito conteúdo legal para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho das notificações, porque assim o YouTube te envia os meus vídeos assim que eles saírem. É isso, um grande beijo para todos vocês, eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!